Graça e paz, querida igreja do Senhor. Neste momento eu te convido aí, você que está no teu lar, juntamente com a tua família, a exaltar o nome do Senhor. E você vem agradecer a Deus por mais este culto da família. E você e a tua família venham ser abençoadas nessa noite através dos nossos louvores, através da palavra de Deus que irá ser ministrada nessa noite. E neste momento eu já te convido a entrar na presença de Deus. Começa a adorar o Senhor. Começa a abrir o teu coração para que o Senhor venha habitar. E nessa noite o Senhor procura verdadeiros adoradores. Nós te adoramos, Senhor. Nós nos entregamos, Senhor, a Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Adora, Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com
levantar as suas mãos nessa hora, adorar o Senhor com todo o teu coração, adorar o Senhor com todas as forças do teu coração nessa hora, com tudo que você tem de melhor nessa noite, que você pode entregar a Ele nessa hora. Adore a Ele nessa noite, engrandeça a majestade dEle dentro da sua casa, engrandeça o nome do Senhor dentro da sua casa, junto com a sua família. Chame todos os filhos, chame seu esposo, sua esposa nessa hora. Diga: vamos adorar o Senhor nessa noite como nunca. Vamos adorar o Senhor com tudo que temos, com todas as nossas forças. Adore o Senhor na sua casa. Ah, Espírito, vem sobre os ares, vem sobre as casas, vem sobre as famílias dentro da Solândia nessa noite. Te convidamos, vem. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Diga isso. E teu é o reino, tu é a glória, a de todo nome. Diga, és invencível, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Sobre nós, sobre a Solândia, Deus. E teu é o reino, tu é a glória, pois ressuscitaste e estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Diga: poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Engrandecemos o teu nome hoje, Deus. És invencível, inigualável, não há outro além de ti. Não há outro que se compare à tua presença. Declaramos isso dentro dos nossos lares, dentro, Senhor, das nossas casas, que não há outro Deus além de ti. Não há outro como tu, Senhor. Adore o Senhor, querido, nessa hora. Feche os seus olhos, cante comigo assim. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Sim, Jesus. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Diga: oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Diga: oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Sim, Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Adore o Senhor na sua casa de todo o coração. Declare: deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior não há, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Declare: oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de. Declaramos isso, batizar nessa noite. Vamos, diga: oh, quão maravilhoso é, o maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Deus. Diga: oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Não há nome sobre esse nome, não há nome maior que o teu, Senhor. Te adoramos, engrandecemos o teu nome nessa noite. Ah, querido, que nessa noite a tua casa possa estar sendo cheia da presença dEle.
Ele possa invadir com o seu Espírito o teu lar nessa noite. Abra o seu coração, clame pela presença dEle. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitas e vives, e és invencível. Declare: tu és, se não há, que pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, diga, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Declare: poderoso esse nome é, o nome. Vamos declarar que Ele é invencível, diga: e és invencível, inigualável. Adore o Senhor, adore o Senhor, hoje pra sempre. E cante esse o nome do Senhor na tua casa. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, diga, poderoso esse nome é, sim, o nome de, não há outro nome, Deus, acima de todo nome tu estás. Esse nome é mais forte que tudo é. Declaramos: poderoso, o nome de, poderoso, diga, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Querido, eu não sei como é que tá a tua casa nesses dias. Já se passaram mais de um mês já. Talvez você está sentindo falta de alguns abraços, de alguns entes queridos na sua casa, de alguns parentes que você não pode mais visitar. Mas nessa noite o Espírito Santo pode te abraçar. Nessa noite o Pai pode te abraçar na tua casa. Eu quero te convidar nessa hora a fechar os teus olhos. Se você estiver com seus filhos ao seu redor, o seu esposo, a sua esposa, se você puder chegar mais pertinho deles e abraçá-los nessa noite e dizer: Senhor, estamos aqui porque não temos para onde ir, estamos aqui, Senhor, porque não temos aonde recorrer. Tudo que precisamos é de Ti, Senhor. O mundo lá fora pode estar dizendo ao contrário, Deus, mas nós decidimos Te servir. Eu e a minha casa, Senhor, decidimos Te adorar, e nada vai nos impedir, nada vai nos parar, Senhor. Nos abraços, Senhor, nessa noite. Abraça-me, abraça-me. Peça ao Espírito Santo: abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Se você puder, canta comigo essa canção. Quero ser como a criança, te amar pelo que é. Aleluia. Voltar à inocência,
acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de... Às vezes não te escutamos, perdoa, torna-me independente e deixo de simplesmente... Levanta a mão na tua casa, deixa o Espírito Santo invadir esse lugar aí nessa noite. Não posso viver, diga, longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Deixa ele te apagar nessa noite. Não posso viver longe do teu abraço. Um abraço, amigos. Abraça ele. Não posso viver longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não diga, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Abraça-me. Talvez devido a essa quarentena você andou distante. Você acabou se distanciando da presença do Senhor. E talvez você já diga que não é mais digno do abraço do Senhor. Talvez Satanás coloque esse pensamento na sua cabeça de que você não vai vencer, de que você já errou demais e não tem perdão para você. Eu quero te dizer que Deus tem uma nova história para você. Não importa o que você fez, não importa o que você tem feito, Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama mais que tudo. Então abre o teu coração para que Ele entre na sua casa. Eis que sua porta bate, Ele está batendo nessa noite. Deixa Ele entrar, convida o Senhor para entrar. Deixa Ele te abraçar, deixa Ele te abraçar. Abraça-me. Com seus braços de amor. Diga, não posso viver longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, diga pra Ele, não posso, não tenho pra onde ir, Senhor, longe do teu abraço. Senhor, Deus, abraça-me. Aplauda o Senhor na sua casa, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que bom que nós estamos juntos nesse lugar abençoado, podendo levar a palavra de Deus até a sua casa. A gente acompanha aqui, né, na live as pessoas comentando que saudade, que vontade de estar junto novamente. Sabe, querido, mas numa coisa nós entendemos que o Senhor, Ele tem o melhor para os seus, né? Então é importante que façamos aquilo que a nós é determinado fazermos, né? Então no momento certo o Senhor permitirá que nós venhamos a voltar e nos reunirmos aqui no templo. Saudade também tenho demais, né? Mas o Senhor é conosco, amém? Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 39.
Enquanto você abre, eu quero deixar aqui o convite para amanhã. Preste bem atenção, amanhã nós teremos uma live direto do Facebook e do YouTube da MBCI Rio Branco, tá, querida? O nosso discipulado ele vai ser geral, tá? Todo o ministério da MBCI vai estar conectado a essa live com o pastor Rodrigo Santana, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Adi Carlos, e nós queremos convidar você já também a estar aí atento amanhã. Então, é no Facebook e no YouTube da MBCI Rio Branco, tá bom? Amanhã a partir das 19 horas, tá bom? Às 19 em ponto, iniciaremos a transmissão dessa live, tá bom? Dessa palavra profética com o pastor Rodrigo, tá bom? Então você que está nos assistindo agora já é nosso convidado, tá bom? E também na quarta-feira nós estaremos aqui com o nosso Passos de Fé, tá bom? Passos de Fé, pedimos que você esteja orando, abençoando a tua casa, tá bom, querido? Peça ao Senhor que esteja com você, abençoando o teu lar, a tua casa, tá bom? Gênesis capítulo 39, eu quero ler com você o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Amém? Até aí só. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Muitos conhecem a história de José. Muitos conhecem o início da história de José. Como José chegou até o Egito, como José foi usado por Deus para chegar até o Egito, qual o propósito de Deus em tirar José da sua casa e levar até o Egito. Mas a história de José, ela nos mostra alguns pontos importantes que eu preciso passar para a igreja nessa noite, queridos. O que a palavra de Deus ela fala sobre a história de José, diz que José, ele se manteve fiel, independente das situações em que José se encontrou. José se manteve fiel ao Senhor, independente dos lugares aonde ele foi colocado. A Bíblia diz que José foi levado ao poço e vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que José chegou no Egito como escravo. E a Bíblia fala que José foi vendido a Potifar. E esse texto que nós acabamos de ler fala exatamente do momento em que o Senhor usa Potifar para introduzir José no templo, para introduzir José na casa ali no Egito, na casa dos poderosos. Foi através de Potifar que José chegou até o palácio. É interessante isso, queridos, mas para chegar até o palácio, José teve que passar no cárcere. José ele foi acusado de tentar contra a mulher do seu senhor. Sabe, queridos, mas o que a palavra do Senhor nos ensina, isso é tremendo. Eu quero que a igreja entenda essa palavra nessa noite. A Bíblia diz que José em tudo não foi infiel ao Senhor. Em tudo José não negou a Deus. Em tudo José manteve-se íntegro, justo ao Senhor. Amém? E eu queria nessa noite passar essa palavra para você que está nos ouvindo. Independente da situação em que você se encontre, querido, Deus tem um propósito em tudo. Perceba que José saiu da casa de seu pai, onde ele era querido, onde ele era amado, e chegou até a casa de Potifar, conhecido como um homem que tinha a presença de Deus. Sabe por quê? Porque José não negava o Deus que ele servia, independente das situações que José se encontrava, sendo escravo, sofrendo. José chegou na casa de Potifar como um homem que tinha a presença do Senhor. Eu quero te encorajar nessa noite, amados, a não se perturbar com a situação,
a não se amedrontar com a situação, porque o Senhor é contigo. Você tem a presença do Deus vivo na tua casa, na tua vida, e o Senhor, Ele vai te fazer prosperar, independente das situações em que nós estejamos passando, nesses dias e nos dias atuais. O Senhor vai te fazer prosperar, o Senhor vai te abençoar, e o Senhor vai te fazer ser alguém próspero, independente das situações em que o mundo, em que a nossa nação está passando. Eu quero abençoar a tua vida financeira nessa noite. Eu quero orar pela tua vida financeira. Eu quero orar pelas tuas finanças. Quero orar pela tua empresa. Quero orar pela tua vida e pela tua família, em nome de Jesus. Toma na tua mão aí o teu dízimo. Toma aí na tua mão a tua oferta. E vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos. Pai, glorificamos o teu nome, Rei dos Reis, porque sabemos que em tudo o Senhor estará conosco. Deus, independente da situação em que nos encontremos, o Senhor está conosco. O Senhor, assim como não abandonou José, o Senhor também não abandona nenhum daqueles que te amam, que te buscam. Meu Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor venha abençoar a casa dos teus servos. Pai, abençoa, meu Deus, ó Deus, as suas finanças. Abençoe, meu Deus, ó Deus, os seus dízimos que eles têm preparado para entregar a Ti. Abençoe, meu Deus, as suas ofertas, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, meu Deus, ser fiéis ao Senhor em tudo, independente da situação. Que o Senhor é com eles, assim como foi com José. Eles irão prosperar em tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, nessa noite, convidar a pastora Sueli, que estará ministrando a palavra ao teu coração, e que você receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. É bom estar com vocês, mesmo distantes, mas estar podendo compartilhar do amor de Deus, da palavra do Senhor, aí na sua casa, você aí, a gente aqui. Estamos com muita saudade de todos os irmãos. E eu creio, querido, que logo, logo estaremos juntos aqui no templo, cultuando ao Senhor. Amém? Se você crê, você pode cada dia mais aprender do Senhor, a passar por esse tempo, sabendo que nenhum deserto dura para sempre. Eu sei que Deus está nos ensinando algo sobrenatural nesse tempo em que nós estamos em isolamento social, em que estamos enfrentando essas dificuldades como igreja, como nação, como ser humano. Mas eu creio que dias melhores o Senhor está preparando para nós. Aleluia. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor nessa noite. E quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia neste momento, no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler dois textos que são semelhantes em alguns aspectos e que trazem uma mensagem especial do Senhor para a nossa vida hoje. Êxodo 12, versículo de número 13. É o primeiro texto que nós vamos ler. E ele diz assim: O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Mais uma vez quero ler esse texto. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá a vocês quando eu ferir o Egito. Aleluia. O outro texto que eu quero ler se encontra em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículos, a partir do versículo 18, diz assim a palavra: Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes,
mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela o despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pedir que o Senhor fale conosco na sua palavra. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, a oportunidade de poder estar hoje compartilhando através desse aplicativo a tua palavra com todas as pessoas que neste momento estão conectadas nessa rede social. Pai, eu te agradeço porque eu creio que a tua palavra gera vida, esperança, confiança ao nosso coração. E nós sairemos nessa noite mais fortalecidos através da tua palavra. Fala conosco, ministra poderosamente ao nosso coração. Nós pedimos e cremos que assim o Senhor fará, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nunca se falou tanto em proteção como agora, não é verdade? Em todo momento nós escutamos: proteja-se, use máscaras, lave as mãos, esteja sempre protegido contra esse vírus que tem amedrontado a todos nós. E a proteção hoje é a palavra-chave nas nossas casas, nas ruas, aonde formos. É a palavra proteção. Proteja-se, porque ainda não foi encontrada uma medicação ou uma vacina que realmente erradique esse vírus. E o que nós podemos fazer como pessoas é nos proteger. E é isso que se fala de proteção. Proteção para nós mesmos, proteção para os outros com quem nós convivemos, as pessoas que nós temos que lidar no dia a dia. Nós temos que nos proteger nós mesmos e os demais, para que a transmissão do vírus não continue, para que nós possamos de alguma maneira paralisar esse vírus que tem amedrontado todos nós. E hoje eu quero falar de proteção. Esses dois textos que nós lemos, o primeiro texto lá em Êxodo, é um momento em que o povo de Deus estava para sair do Egito. Quem conhece o texto sabe que Deus envia 10 pragas sobre o Egito para fazer com que Faraó libertasse o povo, que há mais de 400 anos estavam cativos no Egito. Deus envia Moisés para libertar o povo. E por causa da dureza do coração do Faraó, Deus envia 10 pragas sobre o Egito. E essa praga, a última praga, 10ª, que Deus enviou sobre o Egito, era a morte de todos os primogênitos do povo egípcio. Todo aquele que fosse o primeiro filho de cada casa deveria morrer. Até mesmo de animais, toda a primeira cria de cada animal nesse dia morreria. Porque Deus enviaria essa última praga para que o povo pudesse entender o propósito dele sobre o povo de Israel. E a palavra diz que Deus falou a Moisés e ao povo de Israel que deveriam se proteger dessa praga especialmente. E a forma de proteção que eles tinham contra aquela praga, que era um anjo da morte que viria à meia-noite e entraria em cada casa e mataria todos os primogênitos, a forma de proteção seria o sangue de um animal que eles deveriam aspergir nas portas das casas. Todas as casas que tivessem marcada pelo sangue desse cordeiro, desse animal, estaria protegida contra a mortandade que viria naquele lugar. E assim o povo de Deus fez. O primeiro texto mostra isso, que o Senhor fala: olha, a casa que tiver marcada pelo sangue, eu passarei por cima. Ou seja, o anjo que vem determinado por Deus passaria por cima e aquela destruição não entraria naquela casa. As famílias daquela casa, os primogênitos, estariam protegidos por aquele sangue. Esse sangue era o sinal de proteção.
No segundo texto que nós lemos, o texto de Josué, é o momento em que Josué envia 2 espias para verificar como era Jericó. Jericó era uma cidade completamente guardada por um muro muito alto, protegida por um muro. E Josué envia 2 espias, porque agora ele já estava conquistando a terra, já tinham saído do Egito, já tinham passado o tempo no deserto. Josué já estava entrando na terra da promessa. Agora Josué conduzindo o povo, substituindo a Moisés. Então, ao entrar na terra prometida, ele precisava conquistar aquela terra, expulsar as pessoas que ali estavam habitando, de alguma maneira vencer aquele povo para poder possuir a herança que Deus havia dado a eles e dado como promessa desde a época de Abraão. E Josué envia 2 espias a Jericó, e ao chegarem lá, eles são hospedados na casa de uma mulher chamada Raabe. E a palavra de Deus diz que aquela mulher guarda aqueles espias ali, ela entende que eles são espiões de Israel. E ela então acredita no Deus de Israel, ela sabe que Deus estava com aquele povo e que poderia guardá-la através deles. Então Raabe decide fazer uma aliança com aquele povo, com aqueles 2 espias. E ela os guarda, em troca disso ela diz: eu quero que vocês protejam a mim e a minha família. Que quando vocês vierem para destruir Jericó, vocês guardem a minha vida e a da minha família, que não nos destruam. E assim aqueles espias fizeram aquela aliança com Raabe. E eles disseram: olha, você vai ter que deixar um sinal para que nós saibamos qual é a casa que está sendo guardada. Quando aqueles espias foram sair de Jericó, eles precisaram descer pelo muro. A casa de Raabe ficava bem próxima ao muro. A parede da casa dela provavelmente fazia parte da parede daquele muro daquela cidade. E ela desceu aqueles espias através de uma corda, de um cordão vermelho. E eles disseram: olha, esse mesmo cordão que você está usando para nos fazer escapar por este muro, você vai colocar sobre a sua janela. E quando nós viermos para destruir Jericó, quando nós olharmos esse cordão, nós saberemos que essa casa estará protegida. E assim foi. Vejam que aqueles espias disseram a Raabe que todas as pessoas que ela quisesse proteger, a sua família, ou mais quem ela quisesse proteger, deveria estar naquela casa, onde aquele cordão estaria ali como sinal que eles estariam protegidos. Raabe faz essa aliança com os espias. E eu quero que você entenda que nessa noite, a aliança que gera proteção. Deus sempre estabeleceu um relacionamento com o ser humano através de alianças. O nosso Deus é um Deus de aliança. E em todo o tempo, desde a época lá do Éden até hoje, Deus se relaciona conosco por meio de uma aliança. Ele faz uma aliança com Abraão quando ele o chama. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 12 que Deus chama Abraão e faz com Abraão uma aliança. E todo esse povo aqui que passa lá pelo Egito, que passa pelo deserto, que entra na terra prometida, esses espias e todo o povo que entra em Jericó para destruir, estão protegidos por essa aliança que Deus fez com Abraão. E depois dessa aliança com Abraão, Deus renova a aliança em Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é aquele que vem trazer a nova aliança, aquele que vem proteger o povo através do seu sangue. E o sangue de Jesus é o sinal da nova aliança. Ele mesmo diz em sua palavra que o sangue dele é o sinal da nova aliança que Deus está estabelecendo com o homem. Deus renova a sua aliança conosco através de Jesus Cristo. A aliança que ele havia feito, primeiro ele fez uma aliança com Adão. Essa aliança ali se concretiza no dilúvio. Depois Deus faz uma nova aliança com Noé após o dilúvio. A palavra de Deus diz que Deus faz uma aliança com Noé. E Noé e sua família estão protegidos por causa da aliança que Deus fez com ele.
Depois Deus renova essa aliança em Abraão e todo o povo de Israel fica protegido por causa da aliança que Deus tinha com Abraão. E aí vem Jesus e renova a aliança. E todo aquele que está em Cristo está protegido por causa da aliança do sangue de Jesus. Queridos, Deus em todo o tempo sempre quis abençoar e restaurar o mundo, o ser humano. Mas isso só é possível se nós estivermos protegidos por uma aliança, porque nós sabemos que em uma aliança existem compromisso. A aliança já fala de compromisso. Uma aliança é um acordo, é um compromisso, é um contrato entre duas ou mais pessoas. Nesse caso, a aliança entre Deus e o homem, entre o Criador e a sua criatura, entre o Pai e os filhos que estão aqui na terra. E para que essa aliança gere proteção, para que nós realmente sejamos protegidos por essa aliança, nós precisamos, em primeiro lugar, ser fiéis a esta aliança. Nós sabemos que quando nós fazemos uma aliança com alguém, as partes nessa aliança precisam cumprir o que foi estabelecido, o acordo que foi estabelecido. Porque se uma das partes deixar de cumprir o acordo, essa aliança estará quebrada. E quantas vezes nós, como seres humanos, como pessoas, temos quebrado a nossa aliança com Deus? Em toda a história da humanidade tem sido assim. Deus faz aliança, o homem sempre quebra a aliança. Nós sempre deixamos de cumprir a nossa parte na aliança. E por isso muitas vezes perdemos a proteção que essa aliança pode nos dar. A aliança só vai gerar proteção para mim e para você quando nós permanecemos debaixo dela. Quando duas pessoas se casam, eles formam uma aliança. E o casamento, o relacionamento está protegido até quando permanece a fidelidade. Depois que uma das partes se torna infiel, acaba aqui gerando desproteção, ou seja, a aliança fica comprometida. Com Deus é assim também, queridos. Deus jamais vai ser infiel. A palavra de Deus diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus vai permanecer fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas quando nós somos infiéis à aliança com Deus, nós ficamos desprotegidos. Nós não podemos exigir uma proteção do Senhor se nós não estivermos debaixo da aliança. Você entende isso? Se nós formos infiéis à aliança que Deus estabeleceu conosco, que nós temos com o Senhor, nós ficamos desprotegidos. E todo mal pode sobrevir a nós. Quando o Senhor ensinou isso a Moisés ali, através dessa situação de que ele deveria colocar o sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não entrasse, Deus estava ensinando a Moisés: enquanto vocês estiverem debaixo da aliança, vocês estarão protegidos. Do mesmo modo ali, os espias com Raabe, eles disseram: olha, nós temos aliança com você e nós iremos proteger você e a sua família, mas só faremos isso se você for fiel a esta aliança que estamos fazendo aqui. Ou seja, se você cumprir a sua parte na aliança, que é não falar para as pessoas de Jericó para onde nós fomos, sobre nós, o que nós viemos fazer aqui, não nos entregar ao rei de Jericó. E também você precisa colocar as pessoas dentro da sua casa e deixar este cordão vermelho na janela, como sinal de que a sua casa estará protegida da destruição de Jericó. Queridos, nesse tempo difícil que estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca estar debaixo da proteção do Senhor. Nós precisamos mais do que nunca sermos fiéis à aliança que temos feito com Deus, para que possamos estar protegidos, guardados de todo mal, de toda destruição que possa vir sobre o mundo, de toda calamidade. E isso depende das escolhas que fazemos. Deus sempre nos dá a oportunidade de escolher.
Assim como aquelas pessoas puderam escolher se colocariam ou não o sangue nas suas portas. Assim como Raabe pôde escolher ou não se colocaria aquele cordão vermelho e se protegeria os espias das autoridades de Jericó. Nós também, todos os dias, somos levados a fazer escolhas. Nós podemos escolher servir ou não servir a Deus. Podemos escolher ser fiéis ou não ao Senhor. E isso determinará o nível de proteção que nós teremos. A nossa verdadeira proteção só pode vir de um Deus que tudo pode. De um Deus que está acima de tudo e de todos. Queridos, a palavra do Senhor diz no Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então em vão será buscarmos proteção, seja de que modo for. Se nós não estivermos aliançados com Deus, nós estaremos desprotegidos. Estaremos à mercê não só desse vírus, mas estaremos à mercê de todo tipo de derrota e de fracasso, de calamidade e de ataques do inimigo. Nós precisamos estabelecer uma aliança com Deus e sermos fiéis a essa aliança. A aliança que gera proteção é uma aliança que é firmada em fidelidade, mas é uma aliança que é firmada também em fé. Nós precisamos crer que Deus é capaz de nos proteger, de nos guardar. Assim como Raabe acreditou que aqueles espias cumpririam a sua palavra, de que não destruiriam a sua casa, a sua família, a sua vida. Nós precisamos também crer que Deus está cuidando de nós. Que independente de qualquer situação, Deus está no controle. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Creia nisso. Não se desespere. Não tenha medo realmente, porque Deus está contigo. Se você tem uma aliança com Deus, creia que você está guardado, que a sua casa está guardada. E nada vai acontecer sem a permissão de Deus. E se alguma coisa vier nos atingir, é porque o Senhor permitiu, é porque Ele quer nos ensinar. E é porque Deus tem sempre o melhor para nós. Creia nisso. Amém? E eu quero nessa noite encorajar você. Se você entende que a sua aliança com Deus está comprometida por causa de alguma situação de infidelidade, você pode nessa noite refazer ou reafirmar a sua aliança com Deus. Sempre que o povo de Deus pecava, a palavra de Deus diz que sempre que eles quebravam a aliança com Deus e ficavam à mercê dos seus inimigos, ficavam desprotegidos, eles perdiam as batalhas, eles se tornavam escravos dos seus inimigos. Mas todas as vezes que eles clamavam a Deus, que eles se arrependiam e que eles refaziam a aliança com Deus, Deus vinha e os abençoava, e os livrava, e os guardava. E é isso que Deus faz até hoje. Não importa quantas vezes você tenha quebrado a aliança com Deus, não importa quantas vezes você tenha se afastado do Senhor, Deus te convida a voltar. Deus ainda te espera de braços abertos. Ele não quebrou a parte dele na aliança. Ele continua fiel à aliança que Ele fez com você. Volte. Refaça a sua aliança com o Senhor nessa noite. E tenha certeza da proteção do Senhor. Deus nunca nos desampara. Às vezes somos nós, queridos, que saímos da presença do Senhor. Deus está sempre pronto a nos abençoar, nos proteger, nos guardar. Deus está sempre pronto a nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Só depende de mim e de você. Só depende de cada um de nós sermos fiéis à aliança com Deus. Acreditarmos que Ele é capaz de nos abençoar e de nos guardar. E entender que precisamos depender dEle. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Ele é o nosso Deus. Fica de pé no teu lugar. Reúne com as pessoas que estão com você aí na tua casa. Forma uma corrente de oração nesse momento. Se você sente que precisa reafirmar a tua aliança com Deus, então ora nesse momento reafirmando essa aliança. Se arrependa se for preciso, peça perdão ao Senhor por
haver quebrado a aliança com Ele. E se comprometa com Deus a fazer a sua parte nessa aliança, a andar em fidelidade, a continuar crendo no Senhor e a depender dEle. Feche os seus olhos, eu quero orar por você e pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos as nossas vidas nessa hora. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor se relaciona conosco em base de aliança, de compromisso. E nós queremos pedir perdão por todas as vezes que temos quebrado a aliança contigo, por todas as vezes que temos saído debaixo do teu teto de proteção por causa do nosso pecado, por causa dos erros, das falhas, dos fracassos, Pai. Nos perdoe e nos ajude a sermos fiéis à aliança que o Senhor estabeleceu conosco, a permanecer fiel assim como tu és fiel, Pai. Abençoe cada pessoa, cada família que agora está ouvindo essa palavra, está recebendo essa oração. Eu quero pedir que o Senhor entre agora em cada casa, que o Senhor visite cada família agora, que o Senhor, em nome de Jesus, perdoe, que o Senhor restaure, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos pela tua graça, Senhor. Nós aplicamos o teu sangue, Jesus, agora em cada casa. O teu sangue é um sinal que traga nenhuma de destruição não nos alcançará. Nós estamos debaixo da aliança com o Senhor, e o teu sangue é um sinal da nova aliança, Jesus. Nós te damos graças, pedimos a tua bênção sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, cada adolescente, cada criança, que nessa hora está aí em suas casas, ou aqui, meu Deus, ouvindo essa palavra, sobre aqueles que não estão ouvindo também, mas que a tua misericórdia alcance. Deus abençoe, Pai, em teu nome. Eu declaro, em nome de Jesus, a proteção do Senhor. Nós estamos protegidos pela tua aliança, pela aliança que temos contigo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ele. Deus te abençoe, te dê uma semana de paz. Deus te dê uma semana de vitória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Em nome de Jesus. Leva-me a viver o que eu quero. Só em você. Jesus, vem me abraçar. Vem te mover, tocar. Nos seus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar. Vem te mover.